Para a gente começar, né, ambientes de varejo otimizados podem elevar as vendas de produtos automotivos em até 30%. Bom, pessoal, quando vocês forem depois lá no NeuroPDV, vocês vão ver que tem algumas diferenças, né? Principalmente quem está acostumado a ir em PDV de oficina, né? Coisas assim, lojas que não são tão cuidadas, que não é o exemplo da grande maioria de vocês. Só de vocês estarem aqui, vocês já são um grande diferencial. Mas, basicamente, uma loja limpa, com os produtos todos organizados, com a musiquinha ambiente legal, com um cheiro bacana, né? Com um aspecto que tenha a ver com o posicionamento da marca, né? Sei lá, que a minha empresa é sofisticada, de repente não vai ter uma madeirinha. Não, mas a minha empresa é uma empresa que, por mais que seja sofisticada, ela está entrando em todos os conceitos naturais de sustentabilidade. O ser humano está muito estressado, né? Então, quem já leu alguma coisa sobre neurociência e sistema nervoso parasimpático, que é o sistema do relaxamento, sabe que madeirinha, plantinha, né, essas coisas ajudam. Ambientes espaçosos, isso ajuda a deixar a gente mais tranquilo. Então, se aquele ambiente seu que você trabalha todo bagunçado, o estresse já começa aí, né? Outra coisa, 90% da tomada de decisão é subconsciente, já dizia Freud, lá atrás, sem equipamento de neurociência sofisticado. E aí depois, Leon Zurawik veio falar que 95% das decisões de compra são feitas pelo subconsciente. A gente vai encontrar aí um monte de estudos dizendo que mais ou menos 80% das nossas decisões são subconscientes. Já já eu vou explicar por quê. Mas antes eu vou mostrar aqui a teoria do iceberg de Freud, né? Onde ele diz que na consciência a gente tem ali basicamente alguns dos nossos pensamentos e as nossas percepções. Na pré-consciência a gente teria a nossa memória e o nosso conhecimento, né? E na inconsciência a gente teria nossos instintos, nossos medos, nosso ego, né? Então a gente teria todas essas questões. Freud ainda depois divide entre ego e id e a persona, né? Então a gente vai dividindo isso. Mais tarde, daqui a pouco, nessa apresentação mesmo, eu vou explicar um pouco melhor isso, né, só para a gente manter o fio. 90% da decisão de compra de veículos são baseadas em emoções e em lógica. Isso aqui eu fiz questão de manter, né, quem falou, para que vocês possam depois procurar essa informação também. Então, pessoal, basicamente o que a doutora Kitty Yaron falou aqui foi o que Freud já falou, foi o que o outro pesquisador falou anteriormente. Ela só fez uma pesquisa para o setor automotivo, né? Mas entendem, né, que 90% da nossa decisão é subconsciente, e aí eu vou explicar o porquê. Não é que estamos afirmando que 90% é subconsciente. As pesquisas demonstram, elas indicam, né? A gente tende, hoje, atualmente, a entender dessa maneira. Pode ser que amanhã a gente faça uma outra pesquisa e descubra outra coisa, né? Há um tempo atrás a Terra era plana, tem gente que acha até hoje, né? Tem outras questões que antigamente eram de uma maneira e hoje são de outra maneira. Então a gente vai mudando à medida que as pesquisas vão avançando. Outra coisa interessante, o consumidor moderno busca mais do que produtos, ele busca experiências que alimentem a sua identidade. Se a gente for dar uma olhada em como que a economia evoluiu, a gente vem de uma economia onde a terra era importante, eu precisava de terra, precisava de espaço, né? Tudo era feito ali, gado, construções, então eu precisava de terra. Depois eu comecei a precisar de produtos, né? A gente tinha as commodities. Depois das commodities, a gente passou a ter o produto já meio que delivery, né? Então a commodity, alguns anos atrás, a gente ia no armazém e comprava o café ainda no saco, né? Na saca. Agora você dificilmente acha um lugar que venda dessa maneira, né? Hoje a gente prefere o delivery do que ir lá comprar o café na saca. A gente não quer nem sair de casa, prefere que as coisas cheguem em casa. E aí isso traz a gente para a economia da experiência. Já que eu não quero sair de casa para fazer compras mais, eu só vou sair se eu tiver um bom motivo. Se eu tiver algo que seja extremamente importante, ou que eu não tenha como pedir no delivery, né? E aí, para fazer com que eu saia de casa, é interessante que eu tenha uma experiência que possa cativar essa pessoa. E para a gente, a primeira regra, né? Para a gente criar uma experiência que possa ser memorável, não estou dizendo que ela é boa ou ruim, que ela vai ser memorável, quanto mais sentidos a gente tiver envolvendo, melhor. Por quê? O sistema límbico, que é onde tem parte da memória, que hoje há 2 semanas atrás, saiu uma pesquisa nova mostrando que a gente tem áreas de memória em neurônios por todo o corpo, né? Porque o nosso sistema nervoso ele vai se estendendo por todo o corpo. Então, saiu uma pesquisa 2 semanas ou 3 que demonstra essas outras áreas de memória, né, nos neurônios espalhados. Fora isso, no nosso cérebro mesmo,
Não é só o sistema límbico que guarda memória. Várias áreas do nosso cérebro guardam memórias. E, inclusive, cada córtex, né, cada parte do nosso hardware que pega um sentido, córtex occipital, a visão, né, aqui o temporal, a audição e aí por diante, cada área do cérebro que filtra um dos nossos sentidos também tem uma área de memória. Então, isso significa que se eu estou vendo alguma coisa, eu estou gravando em um canal visual. Se eu estou vendo, ouvindo, sentindo um cheiro, tomando um cafezinho, batendo um papo com o vendedor, né? De repente comendo um chocolatinho, significa que eu tenho vários sentidos sendo envolvidos, eu tenho uma experiência multissensorial. Portanto, eu estou gravando essa experiência em pelo menos 4 ou 5 canais. O que isso significa? Que quando o meu cérebro estiver rastreando o mundo ao meu redor e eu ver um estímulo que tem a ver com esses 5 canais, pode ser que eu me lembre da sua marca. Então, olha como é importante ser multissensorial. Quanto mais estímulos, mais gatilhos eu estou implementando ali na mente do consumidor. E aí, quando ele vê algum gatilho desse no mundo, ele pode se lembrar da minha marca, né? Quanto mais disponibilidade cognitiva ele tiver, mais ele vai se lembrar. A gente vai falar de disponibilidade cognitiva já já. E uma outra questão, né, da experiência é que ela tem que se alinhar com a sua identidade. Hoje, a gente está na economia da experiência aqui no Brasil. Mas se a gente for para outros países, a gente já está na economia da transformação. Não que o Brasil não esteja na economia da transformação, mas eu acredito que poucos de vocês tenham ouvido falar ou já estejam implementando a economia da transformação. O que é a economia da transformação? Eu não vendo uma peça. Na verdade, eu estou vendendo a possibilidade do seu carro, de você fazer uma viagem com a tua família, de você fazer alguma outra coisa. E aí, o que a economia da transformação tem? Só um e-mail? Só um anúncio na internet? Não. Quando o cara vai no teu PDV, tem lá um QR Code, ele pega o celular e abre a peça expandida, ou abre uma página para falar mais sobre aquela peça. Você não tem como botar todas aquelas informações e nem o cara vai querer. Imagina, botar um livro do lado de cada peça, um catálogo, ninguém quer, né? Mas se você botar um QR Code para o cara que está ali interessado em saber um pouco mais sobre aquela peça técnica, né? Ou sobre a aplicação, ou um videozinho no YouTube mostrando como eu vou aplicar, poxa, isso facilita muito a vida e vai criar uma experiência que transforma, ou seja, eu tenho uma experiência, vejo como aquilo funciona e agora eu sei aplicar a peça, eu sei colocar, eu sei como ela funciona. Isso é uma economia da transformação. Ah, Alexandre, achei que era uma coisa muito bicho de 7 cabeças. Não, a economia da transformação está baseada em ensino, em educação, em você aprender alguma coisa enquanto tem uma experiência, né? Aqui é um exemplo, né, de um auto center. Isso daqui é o seguinte, pessoal. Toda a minha matéria de NeuroPDV, todos os meus artigos, eu coloquei no chat GPT, criei um assistente virtual. Você já conhece, quem faz mentoria, já viu várias vezes a gente criando assistente virtual na mentoria. E basicamente eu pedi para que ele fosse fazendo. Tem várias imagens, porque ela não mandava a imagem que eu queria logo de cara, então eu tinha que fazer ajustes, né? E depois, se vocês quiserem, eu mando uma pasta com todas as imagens que foram criadas nessa apresentação. Como o nosso tema hoje é IA, eu fiz questão de que as imagens fossem criadas com a IA, com o assistente virtual, para que a gente tivesse, né, totalmente imerso no tema de hoje, não é verdade? Depois vocês vão entender um pouquinho essas coisas que estão aí, né? Por que ele é tão aberto, por que tem esses displays, né? A gente vai entendendo. Outra aqui boa. Pequenas mudanças baseadas em neurociências podem aumentar as conversões em até 20%. Esse é o Roger Dooley, um dos maiores especialistas em neuromarketing dos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros, inclusive, né? Ele já é bem senhor hoje em dia, mas isso foram algumas pesquisas dele, né? Baseadas em coisas muito simplórias, gente. Estou falando de um display, de um produto em cima, talvez, de um display com spot de luz. Estou falando do multissensorial, do cheirinho da loja, né? De você fazer uma imersão ali com o produto. Daqui a pouco eu vou mostrar um sistema para vocês, que vocês pegam ali no celular, coloca a peça de vocês, por exemplo, ou lubrificante, ou até o carro. Vamos dizer que eu tenho um auto center, faço mecânica, né? Faço reforma do carro. Você pode escanear o carro inteiro, pessoal, em 3D, com o celular. Ele fica com QR Code, você pode botar no seu site. Aí você fala assim, pô, vá lá, entra, eu tô mandando pelo WhatsApp, né? Pô, tu não quer essa peça aqui? Dá uma olhada aqui na peça. Aí o cara vai, o QR Code, bota no celular dele e a peça expande na frente dele, pelo celular. Ah, eu quero ver aqui na mesa. Bota a mesa ali, ó, as peças expandem na mesa, eu quero girar a peça. Pessoal, ferramenta de 100 prata por mês. Imagina, o teu site inteiro, o teu catálogo tem um QR Code com a peça em 3D, para o cara ver, né? Olha a experiência, olha o que você está proporcionando para o cliente. Isso aqui é só um dos conceitos, né? Isso aqui é um display interativo. Né? Quem nunca viu hoje em loja, né? Você entra, tem um display. O próprio McDonald's hoje já está
tirando um monte de caixa de loja e colocando ali o caixinho interativo, né? As pessoas adoram essas coisas, cara. Fora que tem o seguinte, tem uma galera hoje que não gosta de falar com gente, né? Gente que não gosta de gente, né? Não tem isso hoje? Não é? A maioria hoje eu acho que é gente que não gosta de gente, né? Que não quer falar com gente, né? Só quer falar com bicho. É porque também tem gente que tá tão chata hoje, né? Que os bichos são legais pra caramba, né? Nossos bichos nos amam, faz festa quando a gente chega, né? Então, né? Então a interatividade ali no ponto de venda faz até com que a pessoa goste. Pô, eu procurei, eu fui lá na Centauro do Nova América, porque alguns meses atrás tinha uma tela lá com as roupas de time. Não sei se alguém viu. E você interagia ali, montava a camisa. Cara, eu fui lá só para fazer um vídeo para trazer para vocês. Pena que tiraram. Mas é disso que eu estou falando, né? É de você ter, de repente, ali no seu PDV, um displayzinho interativo, uma tela. Ah, Alexandre, essa tela é cara. Cara, mas quem vai pagar para você R$ 1.000 por mês, R$ 300 por mês, R$ 500 por mês, para botar propaganda na tua tela é a empresa que você compra peça, pô. Igual quando eu fazia com pet shop, pô. Quem dava o brinde para o cliente não era o dono do pet shop, eram os fornecedores que davam o brinde, poxa. Então, sabe, se você tiver um elemento de interação na tua loja, o fornecedor vai pagar por isso, vai dar uma grana, vai dar uma bonificação, né?